Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui vamos continuar um pouquinho com a nossa aula referente ao curso de projeto de gás, projeto de dimensionamento de gás. É uma aula que faz parte do nosso treinamento, para você conhecer um pouquinho como vai ser esse treinamento. A ideia é que nesse curso a gente fale desde o básico até o nível mais avançado, é o curso mais completo aí que a gente vai ter na internet, que você possa achar. Bom, nessa aula é um módulo extra, a gente vai falar um pouquinho sobre central de GLP. O que seria uma central de GLP? A central de GLP é onde ficam armazenados recipientes recipientes de gás GLP, que é o liquefeito de petróleo, não é o gás natural. Essa central, ela é uma área técnica onde todos os cilindros são armazenados, seja ele transportável ou não, porque tem os estacionários, dependendo do volume que você usa, o tamanho do cilindro que é usado nessa central, ele pode ser removível, transportado, né? Onde a fornecedora de gás vem, pega esse cilindro vazio, leva, faz a recarga e traz novamente. E tem os cilindros que são estacionáveis, né? Aqueles maiores, com volumes maiores, onde a concessionária ela vem, abastece no próprio local. Bom, falando um pouquinho da central de GLP, para um bom projeto de gás, principalmente de GLP, é muito importante dar atenção no dimensionamento dos cilindros. Por quê? Porque dependendo de como você faz o dimensionamento, você acaba tendo a central acaba ficando muito grande. Então aqui nessa aula eu vou falar um pouquinho como fazer esse dimensionamento, usando critérios de cálculo e também critérios de levantamento de campo, experiência própria das concessionárias. Então fique comigo nessa aula até o final para você saber tudo sobre central de GLP. Bom, o projeto deve ser elaborado seguindo algumas recomendações importantes, normas de construção para atender requisitos técnicos e de segurança, porque não adianta você fazer esse projeto, dimensionar ele, colocar todos os cilindros, mas também não atender os requisitos de segurança que a norma estabelece. E vamos passar um pouquinho quais são essas normas importantes. Aqui eu estou citando algumas normas, não são todas, né? Mas as mais importantes que você precisa saber para fazer um bom dimensionamento de gás são elas. A NBR 13932 fala sobre instalações de gás GLP, projeto e execução. Então ali vai ter todos os requisitos para você fazer um bom projeto, um dimensionamento da rede. Também temos a 14024, ela trata exclusivamente da central de GLP, né? Então aqui ela vai te fornecer os dados, como fazer a central de GLP. Também temos a 15526, é a rede interna de gás combustível. Ela já serve para gás GLP e também para gás natural. Vai te dar os requisitos técnicos, como dimensionamento, como fazer o dimensionamento. É uma norma importantíssima também. Outra norma também, na verdade é uma instrução técnica do Corpo de Bombeiro. Essa daqui é a 28, é a número 28 do Estado de São Paulo. Fala sobre manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás GLP dentro do empreendimento. Ela é uma norma extremamente importante. Aqui ela fala sobre todos os requisitos de segurança, quais são os afastamentos que você deve ter de uma edificação, quais são os afastamentos em relação ao passeio, e ela baseia no quê? No tipo de central. Então, conforme o tipo de central, você vai ter um requisito de segurança específico, tá? Tenha um pouco de paciência, a gente está passando um pouquinho sobre os critérios técnicos e logo eu mostro como seria o projeto feito por nós. Bom, passo a passo, vamos fazer um dimensionamento básico para entender um pouquinho como seria essa central?
Bom, o primeiro passo que você precisa fazer é conhecer o consumo do empreendimento. Isso é importante, você saber quais são os pontos de alimentação, que tipo de fornecimento que você vai ter, qual é o modelo de empreendimento, seja ele residencial, comercial, industrial. Então isso é importante você conhecer bem. Nesse primeiro passo, vamos fazer um exemplo de dimensionamento. Um edifício residencial multifamiliar com 4 unidades, 4 torres. Cada torre tem os seus 12 pavimentos e cada pavimento com 4 apartamentos. Esse vai ser o nosso exemplo de cálculo e vamos seguir passo a passo. Caso você tenha alguma dúvida, repassa o vídeo, reveja o vídeo. No treinamento, aqui eu faço um básico, né? Mas no treinamento a gente vai falar sobre dimensionamento rede industrial, comercial e diversos outros critérios importantes que você precisa saber para se tornar um especialista em projeto de gás. Bom, seguindo aqui, se são 4 blocos vezes 12 apartamentos, vezes 4 apartamentos por bloco, nós teremos 192 unidades, ou seja, 192 fogões para fazer a alimentação, certo? Cada fogão, a norma estabelece que cada fogão de 4 bocas, modelo 4 bocas, ele tem um consumo de 9.288 kcal por hora. Então, com base nisso, a gente já consegue aí saber o consumo que a gente tem. Esse dado foi tirado de uma das fornecedoras, a Ultragaz, ela fornece esse dado. Se você ver ali no item 4, que seria fogão 4 bocas com forno, 9.288 kcal por hora. Então esse dado é fornecido. Toda vez que você for fazer um dimensionamento, você precisa ter esses dados, puxar esses dados reais de uma concessionária, de uma literatura, e aí você se baseia aí para fazer esse consumo. Então, 9.288 kcal por 192 fogões, teremos 17.832.296 kcal/hora. A norma estabelece esse passo a passo de dimensionamento com mais eu ensino no treinamento. Eu estou fazendo um resumo somente aqui, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Bom, você tem um consumo total, 17 milhões, só que a norma estabelece que conforme o tipo de consumo, a potência que você tem, você pode ter um critério de simultaneidade, que é aquele critério que considera que nem todos os fogões vão estar ligados ao mesmo tempo. Então, por conta disso, a norma estabelece que você pode aplicar um fator, considerando que nem todos os fogões estão abertos, estão em uso simultâneo. Então, neste caso aqui, fazendo o cálculo, deu 23%. Então, significa que desse consumo, a gente pode considerar que só 23% realmente está em uso coletivo. Considerando vezes 17 milhões e alguma coisa, vezes 0,23, que é o 23%, a gente tem que 4.000 calorias, 4.101.428 quilocalorias por hora é o nosso consumo. Isso significa que temos um consumo por hora de 36 quilos de GLP. Esse dado é fornecido também pela Consigás, Ultragaz. Ela estabelece que cada fogão gasta em torno de 3 quilocalorias por hora. Então, bom, se a gente precisa 36 quilos por hora de GLP, vamos agora para um dado importante. Considerando que em edifício residencial, é muito importante usar, é muito usual você usar o cilindro tipo P190. O cilindro P190, ele significa que ele armazena 190 quilos de GLP, fica armazenado nele. E ele dá um consumo, ele fornece uma vazão de 3 quilos por hora. Então, se no nosso caso precisamos de 36 quilos, se você pegar 36
e dividir por 3, significa que você precisa de 12 unidades de P190 para você poder abastecer o consumo necessário aí desse empreendimento. Então a sua central teria 12 unidades. Essa é a forma de você dimensionar corretamente uma central de 1. Porém, considerando aí que 12 P190 necessita de uma área muito grande, a gente pode fazer o cálculo empírico, que é, mesmo usando o fator de simultaneidade e outros critérios que a norma estabelece, a gente percebe que a central acaba ficando muito grande. Por conta disso, a gente tem também um método que eu uso, que é a metodologia empírica, o qual o cálculo baseado na prática e no levantamento cotidiano. Então a gente pega os condomínios e faz um levantamento médio de consumo. Com base nessa informação de levantamento técnico, junto com as concessionárias, temos que para cada 40 fogões a gente precisa um P190. Então nesse caso, se a gente tem 192 fogões para abastecer, dividido por 40, a gente tem que 4.8, a gente necessitaria de 4.8 P190 para abastecer esse condomínio. Arredondando, a gente teria 5 unidades de P190 para atender esse condomínio. Esse é um cálculo baseado em levantamento cotidiano, então cabe o projetista querer seguir isso ou não. Eu sigo e vejo que realmente é um dado real. Bom, então a gente conseguiu já fazer a quantidade, dimensionar a quantidade de cilindros necessária para fazer o abastecimento do condomínio. Agora vamos para o segundo passo, que seria classificar a nossa central. A NBR 15514 prevê que a classificação de central é necessária saber a quantidade de GLP armazenado na central. Então, por conta disso, por isso que o primeiro passo a gente fez foi saber a quantidade. Se são 5 cilindros, faz comigo essa conta. São 5 unidades de 190. 5 vezes 190 quilos significa que a gente tem 950 quilos de GLP. E aí a gente se enquadra nessa tabela aqui de classificação de armazenamento, no item, a gente fica na classe 2, que é de até 1.560 quilos de armazenamento. Nós temos 950 quilos, então a gente se enquadra nessa classe 2. Com base nessa classe, a gente consegue, então, aqui eu até coloco aqui, neste caso temos que 5 P190, ou seja, 5 tem 190 quilos, sendo que o total é 950 quilos, que é aquele cálculo que a gente já fez, que é 5 vezes 190, 950 quilos. Com isso a gente sabe a quantidade de GLP que a gente tem armazenado dentro dessa central. Seguindo a classe, então a gente acaba se enquadrando nessa classe 150, na classe 2, que vai até 1.560 kg de GLP. Você já tem a quantidade de cilindro, você já sabe qual que é a classe, agora basta dimensionar essa central com relação a requisitos de segurança. Para isso a gente usa a IT 128, a IT número 28 do Corpo de Bombeiro. Ela prevê os afastamentos mínimos entre recipiente e afastamento de segurança em relação aos passeios e edifícios. Por isso que é importante você estar por dentro dessa IT. Principalmente dos anexos A e dos anexos B, onde fala quais são os afastamentos. Então, na IT 28, o anexo A, ela estabelece que, conforme a classe que você tem disponível, conforme a classe da central, você tem alguns requisitos para estabelecer. No nosso caso, então, a gente está na classe 2, que seria nessa segunda coluna. Então, nessa segunda coluna, a gente prevê que a nossa carga máxima é de 1.950 kg.
Número de botijões de P3 de 13 kg a gente poderia ter até 120. Número de acesso, você teria que ter uma porta de acesso para essa central, tá? Então, tá vendo como saber a classe é importante, porque se fosse a classe 4, já teríamos que ter a 2 acesso. Bom, largura do corredor. Neste caso não é necessário, porque assim, o que seria a largura do corredor? Você colocar uma bateria de um lado e uma bateria do outro. E aí, entre essas baterias, teria que ter um acesso num corredor. Porém, mesmo que o anexo não tenha uma previsão desse corredor de acesso, todos os meus projetos, eu tenho esse corredor, eu sempre projeto para que para que o operador consiga entrar na central, fazer manutenção, fazer as movimentações dos cilindros dentro desse corredor, tá? Então, mais para frente eu vou te mostrar como ficaria um projeto. Bom, outro dado importante aqui dessa tabela seriam os afastamentos com relação a muros e passeios. Você vê que aqui ele prevê que tem que ter 2 metros de afastamento, tá? Então é importante você saber aqui esse anexo A. No nosso treinamento a gente eu passo explicando exatamente todas as normas ponto a ponto. No treinamento também a gente estuda ponto a ponto essa IT 28, né, para que você possa se inteirar mesmo de cada assunto referente a essa norma. No anexo B, é importante que ele fale os afastamentos mínimos, né, entre recipiente. No nosso caso, o P190 ele tem um volume individual de 0,45 metros cúbicos. Então ele está dentro dessa primeira linha. E se a gente seguir, os afastamentos entre esse recipiente não necessariamente. Então, entre os cilindros você não precisaria ter aí um afastamento, tá? Bom, então, só um resumo aqui, ó. Para essa central a gente teria que ter um acesso, um corredor de inspeção, isso eu sempre coloco. Os lotes, você tem que separar os lotes de cilindros, a cada 3 cilindros você tem que colocar uma parede entre eles, tá? Isso é importante você considerar. No treinamento eu explico exatamente por que, o motivo. Bom, afastamento entre passeios 2 metros, afastamento entre edificação 2 metros e entre recipiente não é necessário afastamento. Com isso você reduz bastante a sua central. Bom, aqui está um modelo de central feito no Revit. E esse modelo, essa template no nosso treinamento ela é disponibilizada para você. Você já vem com toda a configuração de simbologia, de vistas, de famílias necessárias para você fazer um bom projeto de gás. Por isso que é importante aí eu disponibilizo essa template aí para todos os nossos alunos. Bom, aqui está então, ó, se você vê nessa central, temos um acesso. Esse acesso, se você olhar, temos 6 botijões, 6 cilindros P190. Nós dimensionamos que teria que ser 5, mas aí eu coloco sempre uma a mais de reserva, caso alguma tenha uma manutenção. Um acesso, então uma vista em planta, essa daqui, então a nossa central ficaria 4 metros, a dimensão da nossa central ficaria 4 metros por 3,80. E uma abertura, essa abertura aqui, esse acesso tem que ter pelo menos 1,20 m, a norma estabelece, tá? Então, bom, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre a template e como fazer essa central, tá? Como desenhar, como fazer... como projetar essa central em termos de estrutura civil, paredes. Comente aí no vídeo caso você tenha alguma outra dúvida. Valeu, pessoal, até mais.